Tudo jóia? Não, relógios. Essa semana o Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Poder Legislativo, um órgão independente do Poder Legislativo, de assessoramento ao Poder Legislativo, trouxe à tona novamente a discussão dos presentes que os presidentes em representação ao Brasil em viagem para o exterior recebem. Lula tem um relógio que ganhou em 2005, um relógio no valor de R$60 mil, que foi obrigado a devolver esse relógio e ele disse que vai devolver. E o Tribunal de Contas da União, se não fosse tão lamentável esse episódio no Brasil, ou seja, presidentes da República em viagens oficiais em outros países, eles representam o país. Presentes que eles recebem são do país. O que o Bolsonaro fez foi pior, porque além dele receber, ele vendeu, tentou vender. Isso chama-se peculato. O do Lula usar é cara de pau. É exatamente isso. Porque o relógio não é dele, o relógio é do Brasil. Essas joias podem ser vendidas e os recursos transformados, mas não se vende presente, não sei. Havia uma legislação de que poderia vender, mas isso não tem sentido você vender presentes. Olha, você recebe um presente de um amigo ou de uma família e você vende o presente, então não é presente, né? Então, agora veio o Tribunal de Contas da União e fizeram uma reunião plenária para decidir isto e disseram que o Lula pode ficar com o relógio. E aí abre um precedente que não houve crime no caso do Bolsonaro. Quer dizer, crime houve porque ele tentou vender, né? Mas não o crime pelo fato de ele ter recebido o presente. Agora, é lamentável que tudo isso ocorra, porque esses presidentes que ganham esses presentes em nome do Brasil e o usam, demonstram uma total ignorância política, ética e um total desconhecimento da Constituição. Eles não são eleitos para governar o país, eles são eleitos para governar uma nação, o povo e tudo que ele representa em viagens exteriores é do país. Fernando Henrique Cardoso, quando foi eleito, ele disse uma frase que foi torturada, humilhada pelo PT, que ele disse o seguinte: esqueçam o que eu escrevi. O PT fez um alarde em cima disso, quer dizer, humilhou o presidente da República. E o que ele quis dizer? Ele quis dizer um preceito constitucional, que está na Constituição, que diz o seguinte, o que ele quis dizer, na verdade, a tradução. Ele, como intelectual, sociólogo, escreveu muito sobre os problemas do Brasil e da América Latina. Ele e um outro economista argentino famoso também. Sobre a dependência dos países emergentes às grandes nações. Quando ele assume a presidência da República, e tem posições firmes a respeito desse assunto. Quando ele assume a presidência da República, ele pediu que esquecesse o que ele escreveu, porque ele, como presidente da República, ele não poderia colocar as suas ideias na presidência da República, porque ele se transformava num representante da nação. E as ideias da nação não são discutidas pelo presidente, nem impostas pelo presidente da República, são impostas pelos poderes da República, por um Congresso Nacional que avalia as políticas públicas. Foi isso que ele quis dizer. Apesar dele ter ideias próprias sobre situações econômicas do Brasil, como por exemplo a desigualdade econômica, mas ele não poderia de uma forma tácita
expressa colocar isto como preceito presidencial, porque isso tem que ser avaliado pelo Congresso Nacional. Então, isso aí demonstra mais uma vez o quanto nós não somos educados politicamente, quanto nós estamos atrasados, né, politicamente. Que é o que o presidente da República recebe, ele recebe em nome do país. Isso está na Constituição. E o Tribunal de Contas da União cria normas sobre isto. Ou seja, ele desrespeita a Constituição. Está escrito na Constituição que o presidente da República representa a nação, não os seus interesses particulares. Se ele ganha objetos de uso pessoal, é do país. Faça-se uma legislação, porque não tem sentido você ter, né, um bem que não possa o país utilizar. Mas tudo isso representa o quê? O presente que um presidente da República recebe é o amor, a consideração, o respeito ao povo brasileiro. Ou seja, um presidente de uma outra nação que dá um presente ao presidente da República, ele está presenteando o povo brasileiro, a nação brasileira, as nossas tradições, a nossa importância no consenso mundial. Será que as pessoas não entendem isso? Será que um presidente da República não tem o mínimo conceito de educação formal ou de uma educação política para entender que ele recebe presente para o país? E um Tribunal de Contas que cria uma legislação contrária à Constituição. Pobre Brasil!